se o Palmeiras tinha vantagem, se o Flamengo tem a vantagem para hoje também, o São Paulo está em situação diferente. Perdeu por 2-0 em Quito e agora precisa fazer pelo menos 2 gols de diferença, vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar para os pênaltis e vencer pelo menos por 3 gols de diferença se quiser se classificar no tempo normal. São Paulo, então, busca encerrar esse jejum de 9 anos sem chegar à semifinal da Copa Libertadores. A última vez foi em 2016, quando foi eliminado para o Atlético Nacional. Dessa vez conseguiu a revanche e se classificou nas oitavas, mas terá que escalar uma montanha gigantesca, né, Vamp? Se quiser se classificar dessa vez para a semifinal da Libertadores. Uma montanha difícil, você já falou aqui na nossa programação durante essa semana que acho que o São Paulo tem condição, eu também acho que o São Paulo tem condição de vencer a LDU, né? A LDU que não fez, acho que um grande jogo, mesmo na altitude. São Paulo até conseguiu ter uma boa partida, criar oportunidades, mas perdeu por muitas falhas individuais. Mas agora vai ser complicado. 2-0 é complicado, tem condições, mas vai ser uma grande montanha a se escalar, né, Vamp? Normalmente os gols, viu, saem por falhas, né? Ou uma jogada muito construída, por exemplo. O Palmeiras ontem tomou um gol de um cara de 1,70 m, né, na bola parada. Já tinha feito lá, também com o Gustavo Gomes. Na ida lá, um mau posicionamento com 3 zagueiros, aí ele deu abre o placar. Depois um passe do Ferrarese por dentro do Pablo Maia, totalmente errado. Essas saídas são muito comuns hoje no modo de jogar no futebol mundial. Você perde, quando você perde, ela destampa de cara com o goleiro, né? Esse jogo já foi lá, agora o São Paulo hoje, com mais de 60 mil, não acho impossível fazer 2-0, vai ter que ter paciência, correr bem. Virou o primeiro tempo um 0-0, tá tudo longe, nada. Se você fazer um gol nos 15 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, você ainda vai ter tempo para poder procurar o segundo gol, para tentar levar essa partida para os pênaltis. O LDU, no jogo lá em Quito, fez o resultado, mas não jogou tão bem. Eu acho até que ele jogou melhor contra o Botafogo aqui no Brasil, no Rio, do que contra o São Paulo lá, mas ganhou, né? É um time que já, o futebol equatoriano já está com tradições, né? Direto, ontem eu vi os jogadores do Once Caldas chegando numa festa, num oba-oba do caramba, achando que já tava. O Nabi entrou, o Del Valle foi lá, 2-0. Você viu como os jogadores chegaram em cima do ônibus? Sim. Mal festa. Futebol equatoriano. Vive um melhor momento do que o futebol colombiano, até em termos de seleção. E aí o Once Caldas é eliminado. O LDU, time equatoriano, futebol equatoriano, tem mais presenças aí. O Mauro falou, campeão de Libertadores, bicampeão sul-americano, da Sul-Americana. Mas o São Paulo tem condições sim de ganhar. Tem time para isso. Com a torcida, empurrando, jogando junto, dá para reverter esse resultado. Eu também acho que é possível. Já a gente vai falar sobre a escalação, sobre os desfalques do São Paulo. Tem outro nome importante que virou dúvida também, de ontem para hoje, pensando no time titular. Que a gente vai falar. Eu queria ver 2 cavalarias, do Flamengo e do São Paulo, que sai jogando hoje. Eu tô ansioso para ver também. E na Conmebol a gente descobre um pouco antes, né? Jogos Conmebol. O brasileiro é 1 hora antes. Na Conmebol eles divulgam 1h15, 1h20 antes. Mas a LDU treinou no CT do Corinthians, no Dr. Joaquim Grava, na tarde desta quarta-feira. Lembrando que o Thiago Nunes é o técnico da equipe da LDU, né? Treinou o Corinthians também lá em 2019. E o goleiro Gonzalo Valle, ele deu uma entrevista coletiva também ontem e falou sobre o estilo de jogo da LDU. A gente vai colocar na tela aí. E eu duvido muito que ele mantenha o que ele falou. Ele disse o seguinte, abre aspas, continuaremos com um ritmo elevado de jogo, pressão alta, vamos manter o estilo, sabemos que o São Paulo irá com tudo para buscar a remontada, mas teremos os cuidados no jogo da volta. Eu duvido muito, eu acho que isso é completamente cascata, o Mauro Betti. Vai manter o ritmo elevado, pressão alta, eu acho que vai ser aquele jogo que a LDU vai sentar na vantagem e ficar esperando, tentar segurar. Jogo de cera, aquele jogo bem Copa Libertadores que a gente conhece. Sul-Americana, Libertadores. Na linha do Vampeta também, mas assim, a LDU não sabe como ganhar de 2-0. São Paulo também não sabe como perdeu. Não é um grande time a LDU. Eu ainda acho o São Paulo favorito para devolver os 2 ou 3-1, né? Enfim. E aí decidir nos pênaltis. É uma outra história e não quero ser asiago, apenas lembrar um fato. Assim, no futebol, o fator casa, o fator mandante não é tão determinante
nos pênaltis como ele é em 90 ou 120 minutos. Tem muito mais não tem mais vitórias, mas a chance de ter mais vitória de um visitante é maior. Até pela pressão, o Vampeta sabe, aquela coisa do calvário, de você ter que ir andando, que já passou de mudar nele. Você do meio do campo, deixa os 5 batedores, pelo menos, ou definidos, fica do lado do goleiro lá, não vai atrapalhar nada, a princípio, né? E evita esse calvário, porque ficou o mundo inteiro te olhando. O mundo inteiro te olhando, a baita pressão. Normalmente o craque do time vai perder os pênaltis. Aliás, eu também acho que devia ser norma para não ter problema. A norma da International Board. Qual é o melhor jogador do seu time? X, esse não bate pênalti. E o cara que vai perder o cara que fez o gol também. No tempo também, exato. Se ele faz o gol, ele hero of the match, o man of the match, o craque da partida, também não vai bater. É impressionante o número, né? E acontece vitórias dos visitantes. Por isso a situação de São Paulo não é tão boa. Meu palpite de São Paulo passa. Mas passa porque a LDU não é um grande time. O São Paulo não tem tido grande time ou um grande futebol, também porque dos grandes é o que mais sofre com lesões, é o que mais sofre com ausências e não vai ser diferente agora. Mas o São Paulo, São Paulino, desde, claro, a primeira Libertadores lá em 92 com o Tele, criou algo que não é toda hora que entra em campo, mas que faz diferença não só para o time do São Paulo, mas para todos os adversários tricolores que vêm ao Brasil, inclusive os compatriotas, digamos, adversários nacionais do São Paulo. Noites de Libertadores no Morumbi são realmente diferentes. A torcida é diferente e nisso o São Paulo é comparável ao Real Madrid. Você sabe muito melhor do que eu, Boni. O jogo de La Liga espanhola... Não sei nada mais do que você, mano. Não, isso você sabe mesmo por sabedoria, estudo e presença lá. Jogo do Real Madrid, pode ser Real Madrid e Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, no Bernabéu, é uma coisa, estou exagerando, mas vai, Real Madrid e Sevilha, vai. Na Liga Espanhola é uma coisa. Real Madrid e Pafos agora do Chipre em Champions é outra história. A torcida fica diferente, inflamada, e a torcida do São Paulo, desde a primeira Libertadores, desde a primeira, que ganhou em 92, é diferente. Faz uma festa monumental, né, no Morumbi. Então acho que isso São Paulo começa bem. Só que erros crassos que levaram à derrota, crassos não, mas erros estruturais individuais que levaram à derrota pesada, em Quito, difícil de ser revertida ou mesmo igualada, vão pesar. Então é fundamental que o anímico do São Paulo consiga ter o pé no chão. Talvez esse fato de saber da dificuldade, da séria dificuldade, faça com que o time jogue mais e se supere mais. Que o São Paulo vence o jogo, para mim, vence. Agora, em nível suficiente, ou seja, 2 para ir para os pênaltis ou mais de 3 para classificar, já acho complicado. Meu palpite ainda São Paulo passa, mas passa por, apesar das deficiências e limitações atuais da equipe do Crespo, eu também vejo bastante limitação do outro lado. E você falou dessa maldição do jogador que vai bem, que faz gol e não consegue acertar o pênalti nas cobranças. Eu acho que a própria LDU se beneficiou disso na final da Libertadores, né? O Thiago Neves. Thiago Neves fez 3. O cara que fez, desde a primeira final em 60, fez 3 gols no jogo e perde, né? Tem que bater jogador ruim, pô. É verdade. Mas calma aí também, né? Vamos no extremo, porque o São Paulo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil com o Jandrei batendo pênalti também. E o Sabino. Perdendo. Mas daqui a 2 anos você nem vai lembrar que foi eles. Do Jandrei vai lembrar. Não tô falando coitado do Jandrei, vai lembrar. Mas pode ir no mediano? O Careca me falou, jogador ruim tem que bater pênalti, porque aí ninguém lembra. Todo mundo lembra do Baresi, do Bádio, Zico. Pois é, cara. Mas lembra do resto, você vê? Platini, não. Pô, você ainda porque tá muito fresco na sua memória. Daqui a um ano você nem vai lembrar que foi esse jogo. Não, que é o Jandrei a gente vai lembrar. O Jandrei todo mundo vai lembrar. O pessoal lembra. O Jandrei já não estava num momento legal, ele quis ir lá e bater o pênalti. O Jandrei normalmente não está em momentos legais, né? Pior que o Jandrei foi o goleiro do Once Caldas ontem. Eu não vi. Porra, você é louco. O goleiro do Once Caldas arrancou um pedaço de grama, meteu a bola na bandeirinha, velho. Pênalti decisivo. Foi eliminado em casa. Nem todo mundo é o Thiago Volpe, né? Que tá metendo gol pra Continua fazendo. Ou do Atlético Mineiro lá, o Everson vai muito bem também. O Galo, historicamente, não vai tão bem em pênaltis, embora tenha ganhado a Libertadores. Não, ontem de 1-0 no sufoco. Mas ontem o gol do Bernard, cara. Pô, e gol de cabeça do Bernard, de novo, outra assistência do Scarpa. O Galo não jogou bem, mas fez o que o São Paulo tem que fazer. Claro, tem que fazer mais do 1-0. Não importa como joga. Tem que ganhar de qualquer jeito, e foi de qualquer jeito. Foi na empurrança ontem a vitória do Galo sobre o Bolívar na Arena MRV. Pelo menos um brasileiro chega à fase semifinal da Copa Sul-Americana, ainda bem. Mauro César Pereira, olha, voltando à declaração do goleiro Gonçalo Vale, até pra gente
fazer um pouco da expectativa para esse jogo, falar um pouco sobre a expectativa para esse jogo. Eu não acho que vai ser exatamente o que ele falou, não, da pressão alta, do ritmo elevado. Eu acho que ele falou isso mais por falar aquela famosa cascata. Eu vejo o jogo hoje como a LDU tentando segurar a vantagem que conquistou na partida de ida e nada mais que isso. Até porque, se a LDU tentar sair para o jogo, eu acho que é um grande caminho para tentar, para se complicar nesse confronto. Mauro, o que você pensa? Ele colocou 3 homens ali para pressionar a saída de bola de São Paulo em alguns momentos, né? E numa dessas deu certo, a jogada do segundo gol, né? O Pablo Maia perde a bola, o Arboleda não divide ali, não entendi, ele é meio mole, medo de fazer falta, pênalti, sei lá. E aí sai o segundo gol, que é o gol que muda tudo, né? Que torna tudo mais complicado para o São Paulo. Eu imagino que o time equatoriano vai jogar fechado, de fato, tem uma vantagem que é muito considerável. E o São Paulo, eu tenho falado isso, tem que ter um cuidado danado, porque não pode tomar gol, gente. São Paulo toma um gol, aí tem que fazer 3 no mínimo. Aí se o São Paulo faz 1-0, toma um empate, de novo tem que fazer 2. É muito complicado. Desanima a torcida, dá uma esfriada. Então o São Paulo tem que ser ofensivo, mas não pode errar defensivamente. Tem que ter um equilíbrio incomum, eu diria, entre defesa e ataque, porque um gol tem um peso, um gol sofrido tem um peso muito grande nesse contexto, né? Então é um desafio grande para o São Paulo. A LDU é um time inferior do São Paulo. Até muito se fala, o São Paulo não tem dinheiro para contratar e tal, mas tem um elenco muito mais caro que o da LDU. São Paulo não está enfrentando o Palmeiras. Pode enfrentar na próxima fase, se passar hoje à noite. Aí você pode até usar argumento. Não, o Palmeiras investe mais, tem mais dinheiro, o time melhor, elenco mais forte, ok. Mas contra a LDU esse argumento não é válido, mesmo com as lesões que desfalcam o elenco do Hernan Crespo. Tem mais jogadores, tem mais qualidade, mas está perdendo de 2-0, né? Aquele segundo gol foi terrível para o São Paulo. Aliás, o placar foi exagerado. A LDU, acho até que foi um jogo para empate. Se fosse 1-0, vai, tudo bem, mas 2-0 foi muito. Então, esse tipo de erro não pode acontecer. São Paulo hoje tem que ser perfeito defensivamente para não dar chance da LDU de ampliar essa vantagem. Lembrando que, sob o comando de Zubeldia, a LDU eliminou São Paulo no ano retrasado na Sul-Americana nos pênaltis. Até falando sobre esses desfalques, importante, né? Nomes importantes que estarão de fora do tricolor paulista no duelo decisivo desta quinta-feira. Além do Lucas, que vinha se recuperando, né? Vai aparecer no banco de reservas, essa é a informação que a gente tem, que vai aparecer entre os suplentes do São Paulo, não tem condição ainda de começar como titular. O Oscar, que vinha se recuperando, vinha treinando com o restante do elenco, até tinha mais possibilidade de jogar do que o próprio Lucas, agora é uma grande dúvida e a probabilidade maior é de que não seja nem relacionado para o jogo, nem apareça no banco de reservas. E além deles dois, também o Marcos Antônio, que vem se destacando com a camisa de São Paulo, apareceu em pré-lista de seleção brasileira, se tornou uma das principais peças desse time do tricolor, desse time do técnico Hernan Crespo, sentiu incômodo muscular e virou dúvida para esse jogo. É possível que apareça só no banco de reservas também, uma peça para o decorrer da partida, caso o técnico Hernan Crespo ache necessário. E aí vira dúvida com relação ao ataque, né? Também, já que está sem André Silva, está sem Caleri, sem Rian Francisco, sem todo mundo, um monte de garoto foi vendido também, a dúvida é quem vai formar a dupla de ataque. Luciano, muito provavelmente é um deles, né? Muito difícil que não apareça entre os titulares. Aí a dúvida é se vai ser o Ferreirinha ou se vai ser o Rigoni a fazer dupla com o camisa 10 do tricolor. Então o São Paulo ainda com muitas dúvidas, Vamp, com esses desfalques, né? Com alguns jogadores só aparecendo no banco, muitos desfalques, muitas dúvidas ainda sobre a escalação do tricolor, Vamp. Eu fico vendo assim, desenhando mais ou menos ali os 3 zagueiros, né? Ferrarese, Arboleda e Franco, né? Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, talvez, quem sabe se ele coloca Tolói, Sabino, mas não vai fugir dos 3 zagueiros. Os 3 zagueiros ali. Agora, você falou aí que o Marco Antônio pode ser uma dúvida. Se o Marco Antônio jogar, eu acho que ele vai de Bobadilha e Pablo Maia. Bobadilha e Pablo Maia? Acho que ele vai nessa... Possibilidade do Alisson também, mas... E aí, Rodriguinho chegando e no ataque, com certeza, Luciano e Ferreirinha. E aí também tem as alas, né? As alas deve ir o menino que chegou do... O Mailton. Mailton e o Enzo. E o Enzo do outro lado, né? Bem acho que vai ser esse aí. Acho que é mais Se o Marco Antônio estiver inteiro, Marco Antônio e Bobadilha. É Marcos Antônio e qualquer um, cara, porque ele tem jogado muito bem, né? Marco Antônio e Bobadilha e Rodrigo. A questão, sim, a ver se o Marcos Antônio não entra nem no sacrifício, né? Às vezes, para um jogo desse tamanho... Agora, assim, o que me surpreende é o seguinte, pode ter jogado muito bem, né? Se eu tô sentindo, eu tô mal, eu não posso ir pro banco, eu já vou começar o jogo, pô. Porque quando você entra, se você entrar é porque o time vai estar precisando muito. Sim.
E aí você faz um esforço dobrado. Entendeu? Ou começa inteiro, porque o Lucas só tem condições de jogar 15 minutos, um exemplo. Pô, aí o jogo tá pegando, mano, 0-0 ou 1-0 pro adversário. Os 15 minutos que você fazer, tem que fazer uma intensidade muito grande para reverter. E é pior para quem vem de lesão. Sim. Quem tá lesionado. É isso que tem atrapalhado demais o São Paulo na temporada passada, subiu o dia. E é impressionante o São Paulo, até a derrota de ontem, ele estava. De ontem, da semana passada em Quito, ele estava 17 jogos, né? Sem perder, uma das maiores invencibilidades da história da Libertadores. Agora, claro, não pode vencer, ter que ganhar, e não só por um gol, 2 para ir para os pênaltis, 3 para fazer a diferença. E assim, é fundamental que o Marcos Antônio esteja. Para mim, é o melhor ou mais regular São Paulo dos últimos jogos. E essa escalação que o Vamp deu é mais ou menos a minha, assim, não muda tanto, embora o São Paulo perca muito por tantas lesões. É um time que não está podendo contar com Calleri, Lucas e Oscar. Pegue são os 3 principais jogadores do São Paulo. Tire os 3, claro, no caso, de novo, perdão, falar de Palmeiras e Flamengo, mas como nível de análise. Você elencar os 3 melhores do Flamengo, os 3 melhores do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético, do Fluminense, não tem nenhuma equipe que hoje esteja sem os 3, ou não tenha, na maioria da temporada, podido contar com seus 3 melhores jogadores. Isso é evidente que atrapalha qualquer trabalho, ainda mais a mudança de treinador, embora para melhor com o retorno do Crespo ao Morumbi. Agora, Mauro César Pereira, quero falar com você sobre um tema que surpreendeu muito o torcedor são paulino, porque o Oscar, ele já vinha treinando com o elenco sem restrição desde a semana passada. O Lucas, ele começou seus trabalhos ali com o restante da equipe na segunda-feira, depois da artroscopia que passou no joelho direito. E surpreende, claro, o torcedor são paulino, porque agora vira o jogo, né? Parecia que o Oscar seria o mais provável a estar em condições de jogo. Até se falou que pudesse ganhar alguns minutos contra o Santos, acabou não ganhando, acabou não sendo relacionado, mas esse era o papo, né, com relação ao Oscar. E agora, a informação é de que, muito provavelmente, o Oscar está fora até da lista de relacionados, enquanto o Lucas aparece no banco de reservas, deve aparecer no banco de reservas. Um jogador caro, né, o Oscar, que não esteve presente em grande parte das decisões que o São Paulo teve ao longo dessa temporada, que teve muitos problemas de lesão e agora essa situação inusitada, né? Um cara que vinha treinando sem restrição, que vinha sendo provável reforço do São Paulo para o jogo de hoje contra a LDU e agora fica atrás até do Lucas Moura, que também vinha com muitos problemas no joelho, mas que começou de fato a recuperação e o treinamento com o restante dos companheiros no início dessa semana, Mauro. Quero ouvir de você sobre isso. Eu acredito que esses 2 jogadores, Lucas e Oscar, talvez possam ajudar mais o Lucas, sabe? Pela característica. E há mais tempo do time, vai ser melhor os companheiros, e talvez alguns momentos do jogo, parte do segundo tempo. Acho muito complicado contar com jogadores que ficaram tanto tempo fora, uma partida com essa característica, sabe? Ter tanta intensidade, tanta entrega. Talvez no fragmento do jogo, um pedaço do jogo, possa ajudar. O fato é, a gente falou do River Plate, do Ricardo do Palmeiras, para um pouco para o São Paulo, né? O São Paulo concentrou seus, digamos assim, investimentos, ninguém pode fazer tantos, né? Atrás jogadores já veteranos, que passaram pelo treinamento há muito tempo. O Lucas deu um retorno técnico, mas aí já está mais velho, 2 anos em relação à sua volta. Você vê que os caras não conseguem ter idade, sofre lesão, complicado. O São Paulo acaba contando com eles. Aí teve a infelicidade de jogadores sofrendo mesmo a lesão grave do joelho, aí você fez trabalhos, e aí perdeu os jogadores todos, né? Então, tem esse Calleri. Assim, eu acho que o São Paulo vai ter que contar hoje mais, inicialmente, com os jogadores que vem atuando. E se tiver a condição de contar com esses jogadores que são experientes, têm muita qualidade, um pedaço do jogo. Não acredito que possa ser mais do que isso, não. Um jogo muito sério, muito pesado, esse jogo muito obrigado para quem está tanto tempo fora. Exatamente, E, Vamp, é uma situação bastante inusitada, né, essa do Oscar com o Lucas, porque o Oscar vinha treinando. Ele vinha sendo um possível reforço para esse jogo contra a LDU. E, de repente, vai ficar fora. E, claro, todo mundo vai questionar, né? Vamos perguntar, a nossa reportagem vai perguntar para o clube, mas o torcedor de São Paulo fica se perguntando, né? O que aconteceu? Não é jogador barato, nenhum dos dois são baratos, né? Mas o Oscar, a gente viu que machucou no lance que ele sobe para cabecear e cai e quebra, né? As vértebras. Fratura 3 vértebras. No lance que ele diz tava jogando. Ainda não fez um grande jogo até o momento dele, a sua chegada a São Paulo, uma sequência de partidas e provavelmente um grande jogo. Talvez seja esse jogo, onde o São Paulo precisa muito, mas está lesionado. O Lucas não, o Lucas já
fez grandes jogos, se lesionou. Eu estava no congresso com o Dr. Moisés Cohen, né, ele me leva, e ele falou para mim há mais de 4 meses atrás que o Lucas tinha um problema sério mesmo no joelho, que beirava até se não cuidar, fazer um tratamento ou um tratamento especial, um cuidado especial, poderia beirar a lesão de cruzado, que aí dá 1 ano separado, né? Então, o Lucas já fez partidas boas, decisivas, mas o Oscar ainda não. Mas o Oscar a gente viu, não foi uma lesão qualquer, ele subiu, quebrou a aberta, e um jogo tão importante como esse, você já não tem o Caleri, que não joga mais com uma lesão de cruzado. Pede esses 2 jogadores, e o Crespo ali tem que se reinventar, montar. Bota o Ferreirinha lá com o Luciano. O jogo de hoje, os caras iam no ataque Ferreirinha e Luciano. Ah, mas se o São Paulo não estiver bem, o Ferreirinha pode entrar e fazer uma fumaça. Não, a fumaça tem que ser logo no começo. Para necessidade, sim, ele entrou muito bem em Quito, mas eu concordo também. Porque tem cara que fala assim, vou guardar o modo pro segundo tempo, mas me guardar pro segundo tempo, você tá precisando pra agora. Agora, desde o minuto 0. Pra agora, então tem que ser pra mim, Ferreirinha e Luciano lá na frente. Eu também acho que é a melhor escolha, assim, pro momento de São Paulo é a melhor escolha mesmo.